ver nisso riscos, outros poderão ver nisso desafios, mas seguramente devemos ver nisso oportunidades. Gostava de identificar duas para sermos práticos. O tema das interligações. O tema das interligações de eletricidade e de gás não deve ser visto como uma conversa europeia, mas como uma tendência que acabará por ser inexorável noutros continentes e principalmente pode ser vista no curto prazo como uma oportunidade para alguns países da CPLP produtores de gás. Portugal tem procurado assegurar nas negociações europeias que os 7 terminais de LNG existentes em Espanha e o terminal de Sines possam configurar uma alternativa sustentável às importações excessivas que a União Europeia faz da Rússia. E temos, portanto, dito que não é aceitável, numa lógica de segurança energética europeia, substituir uma porta por 3 portas todas do mesmo lado. Não faz qualquer sentido que a segurança energética europeia se faça de costas voltadas para o Atlântico. Essa é uma grande oportunidade para Portugal, porque podemos tirar partidos do terminal de Sines, das atuais infraestruturas e com interligações adicionais contribuir para uma redução de custos do gás em Portugal e para uma maior segurança energética na União Europeia. Ora, isto é uma grande oportunidade para os países da CPLP que estão, neste momento, numa caminhada muito dinâmica na exploração de gás. O mesmo acontece com o tema das energias renováveis. Estamos também, nesse domínio, num contexto que tem tendências claras e muito pesadas. Não vale a pena estarmos com dúvidas existenciais quanto a isso. Estamos perante uma equação climática que vai acabar por ter uma resposta muito exigente e essa resposta vai criar oportunidades de financiamento à descarbonização em vários continentes, designadamente no continente africano. Em que medida é que os países da CPLP devem olhar para esta tendência de uma forma, numa lógica de oportunidade, ou não? Julgo que existem aqui grandes oportunidades. Basta conversar com organizações multilaterais, com a banca de investimento, com o setor inclusivamente da Organização das Nações Unidas, para perceber que estamos perante recursos muito significativos de financiamento na área das energias renováveis, das redes de energia, como também até da mobilidade elétrica. Ora, alguns países da CPLP têm não só grande potencial nesta área, como têm mesmo experiências, como é o caso de Portugal, que podem ser partilhadas com os países que vão ser beneficiários deste financiamento, porque vai haver financiamento para esta descarbonização. Eu julgo, aliás, que a questão não está no financiamento, está em assegurar que este financiamento é bancável, que os projetos são sustentáveis, que têm uma lógica de mercado e que envolvem custo e eficiência ao nível da remuneração destes projetos. Julgo, a concluir, que existem 2 questões que são decisivas para desbloquear o tema do investimento e o tema da eficiência. Do lado do investimento, é necessário estabelecer condições para termos um verdadeiro preço do carbono. Não é aceitável que o carvão tenha vindo a ter a preponderância dos últimos anos. Isso é absolutamente incompatível com a lógica de combate às alterações climáticas. Portanto, há aqui uma falha de mercado que tem que ser solucionada no contexto europeu, com a reforma que está a ser feita do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, para termos um preço de mercado que remunere de uma forma adequada, um preço de carbono que remunere de uma forma adequada as tecnologias de baixo carbono. Temos, em segundo lugar, de desenvolver mercados globais de carbono e essa também deve ser vista como uma oportunidade para vários países da CPLP, porque acho que é inexorável o surgimento de mercados setoriais, regionais, nacionais e globais de carbono e é necessário, por outro lado, estabelecer metas. Várias das pessoas que aqui estão são do setor empresarial e sabem que, mais do que recear metas ambiciosas, devem recear não saber com o que contam, do ponto de vista das metas para 2030, 2040, 2050. Por isso parece-me importante que os vários países da CPLP, Portugal já tem esse trabalho realizado, no âmbito de compromisso para o crescimento verde, estabeleçam objetivos vinculativos ao nível da eficiência, das renováveis, da redução das emissões, para poder desbloquear este investimento. Mas há algo que envolve, e esta é mesmo a última palavra, que envolve alterações de comportamentos. Nós estamos perante uma equação
que não pode ser impossível. Estamos perante uma circunstância em que a temperatura aumentará 3,6 graus e não 2 graus, se somarmos todas as metas que os vários países já puseram em cima da mesa. Estamos a meia dúzia de meses de Paris, mas as metas que os vários países puseram em cima da mesa, colocaram em cima da mesa, não limita o aumento da temperatura a 2 graus, atira-nos para um aumento da temperatura de 3,6 graus. Em segundo lugar, estamos perante um consumo de energia expectável nos próximos 15 anos de 30% a 40% e a necessidade de ainda enfrentar o acesso à energia de 1.500 milhões de cidadãos que não têm acesso à eletricidade. Neste contexto, a conversa não pode andar só à volta de investimento, descarbonização. É necessário trabalhar do lado da procura. E isso pressupõe políticas que nem sempre são muito populares, mas que envolvem, de facto, reorientação de comportamentos. Nós temos de fazer mais com menos. E aqui a fiscalidade tem um papel determinante. Portugal implementou uma taxa de carbono nos setores não cobertos pelo comércio de emissões, utilizou uma parte destes recursos da fiscalidade verde para a mobilidade elétrica, com bons resultados. Temos 3 vezes mais veículos elétricos e híbridos plug-in vendidos no primeiro trimestre deste ano do que no primeiro trimestre do ano passado. Esta reorientação de comportamentos não pode envolver acréscimo de impostos, mas reorientação da carga fiscal de forma a tributar mais aquilo que degradamos e poluímos para tributar menos aquilo que oferimos e geramos. Mas estas opções de fiscalidade que Portugal trilhou no âmbito da fiscalidade verde devem ser ponderadas também no contexto europeu. Temos dito que, tal como aconteceu em Portugal, que a União Europeia deve olhar para os setores que não estão no comércio de emissões e aí envolver uma alteração de comportamentos e, portanto, eu não quero fazer-vos perder mais tempo, mas julgo que este contexto de reforço da energia na CPLP terá de envolver muito uma lógica de oportunidade e, como se costuma dizer, a necessidade aguça o engenho. Penso que estamos num momento ímpar, na medida em que vários dos desafios são encarados por vários países como envolvendo algum risco e acho que temos, de facto, que nos coordenarmos para tirar partido desta massa crítica e destas novas tendências globais. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos finalizar o painel. Dava só a palavra à organização que quer fazer alguns anúncios. Muito obrigado, Sr. Professor António Costa e Silva. O nosso agradecimento em nome do Sr. Secretário Executivo a todos os oradores que compuseram este painel e pelas brilhantes intervenções que nos trouxeram. Como dizia o Sr. Ministro Jorge Moreira da Silva, a necessidade aguça o engenho e nós temos necessidade de ter algum engenho para recuperar o tempo que muito bem empregue tivemos com esta intervenção. Assim sendo, terá imediatamente lugar nesta sala o segundo painel A e eu gostava de chamar desde já, que já está no palco, aliás, o Sr. Professor António Costa e Silva, que irá compor o painel dos oradores, a Sra. Joyce Campanheiro Dutra, o Sr. Hélio Guterres e o Sr. Professor Manuel Enes Ferreira para se dirigirem a este palco. Em simultâneo, irá também iniciar-se na sala UI e na sala AIP o segundo painel B, as energias renováveis nos países da CPLP, e o segundo painel C, o terceiro setor e a academia, sustentabilidade energética na agenda para o desenvolvimento, e convidamos toda a assistência que se queira dividir pelos painéis que faça o favor de se dirigir para as respectivas salas. Muito obrigado.